A pergunta é: qual era a situação de Portugal após a fuga do Dom João VI e de toda a família, de toda a corte para o Brasil? E a resposta é que Portugal se encontrava numa situação tão difícil que vai explodir uma revolução no ano de 1820. A Revolução Liberal do Porto, ou Vintismo, que é o assunto desta aula. Especialmente para vocês que estão estudando o período joanino de 1808 a 1821, que é a história do Brasil, finalmente chegamos ao final do período joanino. Vamos lá? Bom, enquanto a família real portuguesa vivia aqui no Rio de Janeiro, com todos os privilégios, os portugueses de Portugal passavam por sérias dificuldades. Dificuldades econômicas, após a abertura dos portos e os tratados de comércio e navegação, que vocês já estudaram. E também dificuldades, pois Portugal foi ocupado por tropas napoleônicas e, após a derrota de Napoleão, foi ocupado por tropas inglesas. Portugal estava sendo administrado pelo Lord Beresford, que não conseguia resolver as dificuldades do reino. Sem contar que Portugal, durante esse período, passou por um empobrecimento geral. E o saldo das guerras napoleônicas foi a morte de mais de 500 mil, morte ou fuga de mais de 500 mil portugueses. Então já perceberam a insatisfação dos portugueses, que reclamavam de três tópicos. Reclamavam do absolutismo do rei, da perda do monopólio sobre o Brasil e reclamavam também da administração inglesa. Por isso, no ano de 1820, explodiu a Revolução Liberal do Porto, que está no contexto das revoluções de 1820 na Europa. Tá? Abre um parênteses. Nessas revoluções, acontece a Revolução Grega. A Grécia torna-se independente da Turquia. Só para vocês terem uma ideia, que estão ocorrendo outras revoluções durante esse período. Como iniciou essa Revolução Liberal do Porto? Os revolucionários liberais, associados aos militares, tomaram o governo de Portugal. E a primeira medida deles foi convocar as cortes constituintes para elaborar uma constituição, algo inédito no reino português. E essas cortes faziam duas exigências: o retorno imediato de Dom João para o Brasil e que o poder do rei estivesse submetido a uma constituição. No episódio anterior, Dom João é aclamado rei de Portugal, Brasil e Algarves, mas na terrinha as coisas não iam muito bem. A insatisfação do povo com o descaso da corte culmina na Revolução Liberal do Porto. Os portugueses exigem, entre outras coisas, o retorno de Dom João a Lisboa. A partir de agora, vamos tentar analisar um trecho de um capítulo do livro 1822, do autor Laurentino Gomes. E o capítulo chama-se As Cortes. Capítulo 4. Portugal fez a independência do Brasil. Até as vésperas do Grito do Ipiranga, era difícil encontrar brasileiros que apoiassem a separação completa entre os dois países. A maioria dos brasileiros defendia a manutenção do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, que tinha sido criado por Dom João VI
no ano de 1815. Mas aí foi quando entraram em cena as Cortes Constituintes. Em 1820, já fazia mais de 120 anos que as cortes não eram convocadas. Foi o período do absolutismo, quando o poder do rei esteve no auge, quando o rei governava sozinho ou, no máximo, com seus ministros poderosos, que governavam em nome do rei. Então, pessoal, o que eram essas cortes? Até o ano de 1700, por volta do ano de 1700, as cortes eram uma assembleia, onde tradicionalmente reuniam-se o rei e representantes da nobreza, que pactuavam suas relações, fazendo pactos, tratados, acordos. Mas, a partir de 1820, as cortes mudaram de composição e de função, porque as cortes de 1820 tinham a função de elaborar uma constituição. Era o início da monarquia constitucional para Portugal. E os membros desta corte de 1820 eram, na sua maioria, padres, professores, comerciantes e advogados. E essa corte eram cortes liberais, profundamente influenciadas pelas ideias, todo mundo sabe a resposta, da Revolução Francesa. Convocadas em setembro de 1820, um mês depois da Revolução Liberal do Porto, as Cortes Constituintes só foram reunidas em janeiro de 1821, porque antes teve que proceder à eleição dos deputados, e o número de deputados era proporcional aos habitantes. Com um detalhe, os escravos estavam excluídos. Embora o Brasil tivesse 4.500.000 habitantes, bem superior à população da metrópole portuguesa, o Brasil só teve direito de ocupar 72 cadeiras de deputados, das 181. 100 cadeiras ficaram para Portugal e as outras 9 para as colônias ultramarinas. Percebe que a maioria absoluta de deputados eram portugueses? Isso daria uma certa vantagem para Portugal na elaboração da Constituição. E durante essa elaboração da Constituição, teve uma divisão de interesses entre os portugueses e os brasileiros. Os portugueses exigiam o retorno de toda a família real para Portugal. E exigiam também que o Brasil retornasse à condição anterior a 1808, anterior à abertura dos portos. O grupo brasileiro, no início, era a favor da união com Portugal. Por quê? Olha só, voltando para o livro, o Brasil tinha interesse na manutenção do Reino Unido por interesses econômicos. Os grandes traficantes de escravos, então o maior negócio do império, os principais comerciantes de açúcar, tabaco, algodão, ouro, diamantes e outras riquezas estavam no Brasil, em especial em Salvador e Rio de Janeiro. E a continuidade do Reino Unido dava a esses comerciantes acesso privilegiados a outras partes do reino e também ao rico mercado europeu. Perceberam que o interesse era muito mais econômico. Mas esse conflito de interesses entre portugueses e brasileiros foi o elemento essencial para o rompimento. A atuação das cortes representa grande virada na opinião pública brasileira. Foi o que levou a população brasileira a querer ser livre
de Portugal de vez. E nas próximas páginas, no mesmo capítulo, o subtítulo é O Boicote ao Brasil. Nós vamos acompanhar o desenrolar da elaboração da Constituição. E aí sim, vocês verão, já começa o processo de independência do Brasil. Mas esse assunto fica para o próximo vídeo. Valeu, classe!